Ah, oi, Rafa. Boa tarde, Rafa. Tô mandando para você o convite. Veja se você conseguiu. Olá! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem também, graças a Deus. Boa tarde, Ana. Olha, tem aqui já umas pessoas. Edna, Vivi. Boa tarde a todos. Ai, que bom que deu certo. Que maravilha! Eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de fazermos essa live com um tema incrível, né? Fazer um almoço aqui com propósito. Muito Sim, boa tarde a todos e todas que estão entrando na nossa primeira live aqui, né, Val? A sua é a primeira, a né? Mas nós primeira. duas é a primeira vez. Sim, sim, a minha é a primeira e nós duas é a primeira vez. É isso aí. Muito bom, muito obrigada por você ter vindo aqui participar diretamente de Araraquara. Sim, a gente está mostrando a potência do interior, entendeu? Sim, sim. Eu falei, gente, vamos, esse tema, né, que é para quem está aí assistindo a gente, é sobre direito sistêmico, né, e a aplicação no nosso dia a dia, né, na advocacia. E aí, Sim, eu gostaria que você conversasse, a gente pudesse bater um papo, né, de acordo com as nossas experiências, como que você está vivenciando isso no seu dia a dia, com seus clientes. maravilha. Bom, eu vou fazer só uma breve apresentação aqui para os seus seguidores me conhecer um pouquinho. Depois você fala também um pouquinho de você, para a gente ter essa troca, né? Sim, Eu vejo que é muito importante também nós nos posicionarmos em relação a isso. Eu me chamo Rafaela Milani, sou filha de Brasilina Milani e José Arthur Milani. Nasci em Araraquara, tenho 30 anos, sou advogada familiarista há 7 anos e há praticamente 3 anos formada pela SBDCIS, que é a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, em constelação familiar e pensamento sistêmico com ênfase no direito. Tive a honra, a alegria de conhecer a Val também na SBDCs, nas nossas formações. E o direito sistêmico foi a ponte, foi a chave que transformou e que veio para unir muito que já era muito de instintivo meu, né? Já estava dentro de mim e digamos que aí depois tudo fez muito sentido. Eu sempre tive uma visão em relação ao direito, em relação às relações humanas, né?
que, principalmente dentro do direito, que o conflito ele não finalizava vindo uma sentença judicial. Foi onde eu conheci o direito sistêmico. O direito sistêmico, e tem as comissões, né, dentro da OAB também. Então, conhecendo a comissão de direito sistêmico, isso foi me dando mais espaço para também me sentir pertencente, até mesmo dentro da advocacia. Existiu, né, um momento que eu não me senti pertencente à minha profissão. A profissão que eu sempre sonhei muito em me tornar, né, em ser advogada. O direito sistêmico, ele é uma abordagem, né, ele é uma forma de visualizar as relações humanas, os conflitos entre as pessoas dentro da perspectiva com as leis sistêmicas criadas por Bert Hellinger. Então, o direito sistêmico, quem criou foi um juiz, o Sami Storch, e ele trouxe muito isso, né? Ele foi o pioneiro de trazer o direito sistêmico, e dentro das relações, dentro do judiciário, isso foi aumentando cada vez mais. Ele é um juiz, ele traz isso também dentro do judiciário. E também com esse movimento, nós temos a nossa grande mentora, né? Nossa grande inspiração dentro do direito sistêmico também, que é a Fabiana Quezada, a pessoa aí que eu também tenho parcerias aqui em Araraquara. Nós estamos cada vez mais trazendo o pensamento sistêmico aqui para Araraquara e para toda a região também, porque acreditamos muito que é uma abordagem que traz essa nova perspectiva, essa nova visão de solução de conflitos, mais posicionado, né? As pessoas com essa clareza, com esse novo posicionamento, traz grandes resultados. Isso aqui a gente pode falar o dia todo, né, Val? As grandes transformações. E como que tem sido aí para você na sua atuação? Ai, também é bom me apresentar também, que eu também, né, já estou advogando já sozinha desde 2018, né, autônoma. E, assim, o direito sistêmico, ele veio como você também, né? Eu estava atuando na advocacia, mas faltava alguma coisa, porque eu sou muito humana. E eu não conseguia ser exatamente, propriamente ali na ferro e fogo e tudo mais, né? Então, quando eu tive o prazer de conhecer, né, o direito sistêmico, foi através da Fabiana também. Eu falei, gente, era isso que faltava para mim, né? Esse olhar aí mais humano e também além de olhar o caso propriamente ali, mas além disso, né? E está sendo maravilhoso. É lógico que quando a gente começa a olhar, né, dessa forma, a gente traz também para a nossa vida. Então, a gente começa a observar como que está sendo os conflitos, o que está acontecendo. E eu confesso para você que foram 2 anos assim de estudo com o direito sistêmico para poder integrar de uma vez. Porque quando eu começava a olhar, eu falava, nossa, pera, tem que ir com calma aqui. Isso, Olha, sim, né? isso é muito interessante de você tocar, né, Val? Dessa sensibilidade, desse posicionamento de que no meu tempo, né? Cada um tem um tempo necessário para também que o sistema, né, entre e encaixe perfeitamente. Eu tenho uma amiga, assim, uma pessoa muito próxima, muito querida, que ela assim, me incentivava muito a fazer a formação. E ali eu sempre falando, não, mas agora não é o momento, como que eu vou investir agora? Ah, eu tenho que me preocupar com outras coisas, né? Assim, de formar mais o escritório,
de prospectar em relação a o que, que eu vou trazer ali de objetivos e de metas, né, profissionais. Mal eu entendia, né, mal sabia que se eu não estivesse bem dentro internamente, o meu externo e os resultados eles não iriam chegar. E depois que eu fiz a formação, com os movimentos que eu tive também, com a ação que eu tive também, com a coragem, né, com desbravar, com empreender, com novas parcerias ali, eu vi que realmente aquilo teve um novo horizonte. Eu me senti muito mais firme no meu propósito, né? E quando a gente encontra isso, é assim, é fabuloso, é incrível, incrível mesmo. Eu realmente eu falei, gente, agora eu pensei assim, a ideia dessa live, né, e de outras que virão, é da gente realmente compartilhar, porque eu sei que tem muitos advogados, muitos, que estão se especializando, que estão trabalhando nessa área, só que está tudo muito ainda, não sei como que eu explico isso, mas assim, ainda precisamos falar mais, né? Sim, sim, com certeza. Conscientizar, né? Eu acho que isso pode auxiliar, dar ideias para outros advogados também. E porque assim, eu sou muito da conciliação, né? Eu sempre fui muito desse lado, conciliação do que o processo em si. Então, muitas coisas eu conseguia resolver nessa prévia, antes do processo, Uhum, né? Então, eu falei, gente, essa ferramenta ela é incrível, né? Ela é transformadora. sim. E até tem alguns temas que são delicados, né? Até para a gente falar, mas eu gostaria que você, se você tiver alguma experiência já na prática e puder compartilhar. Sim, com certeza. E essa questão do consensual, né? Ah, é porque fez o direito sistêmico, porque fez a formação, então agora com essa ferramenta sempre vai ser tudo amigável, tudo assim, cor-de-rosa, né? Tudo tranquilo. Nem Não, sempre. Até porque o conflito, ele traz uma informação, ele vem a serviço de algo. E muitas das vezes, ter um terceiro, que no caso é um juiz, ou um mediador, ou um conciliador ali, ele vai trazer aquilo que as partes necessitam naquele momento, né? Elas estão ali abertas e posicionadas para que um terceiro faça aquilo. Mas o nosso posicionamento enquanto profissional antes de trazer até o momento do judiciário, até o momento de trazer ali para que seja, né, um conflito mais para desenvolver dentro do judiciário, eu vejo que cada vez mais é a consciência. Se os nossos clientes, as pessoas que nós nos deparamos, estiverem bem posicionados e conscientes, fortalecidos, né, que eles estejam ali com uma autorresponsabilidade, que eles estejam com uma nova visão, uma nova perspectiva sobre aquele conflito, sobre o seu lugar naquele conflito, até mesmo o processo judicial, que é litigioso, ele se torna leve. Por quê? Aquilo vai se desenvolver, aquilo vai acontecer e vai vir uma sentença por um juiz ou uma juíza, porque é para ser dessa forma. Não sei se eu vou conseguir trazer, né? Lógico, sempre respeitando muito também o nosso sigilo, né? Pela ética, nós temos que manter o sigilo dos casos. E também em relação a qual momento de colocar uma constelação familiar, em qual momento colocar um movimento sistêmico, uma fala, uma frase. Então, nós que fomos formadas com profissionais incríveis e cuidadosos, cautelosos dentro da SBDCIS, nós aprendemos muito e atuamos desta forma, também muito respeitosa, de entender que no nosso lugar enquanto advogada,
enquanto advogadas, nós estamos facilitando um caminho. Nós não vamos resolver pelo cliente, nós vamos facilitar aquela solução, a solução para aquele conflito, né? Então, só nisso já nos torna mais leves. Então, nós sabemos, né, Val, quantos profissionais que chegam até nós, colegas de profissão, falando que a advocacia está pesada. A Sim, advocacia chega em casa e vem com aqueles problemas no ombro. sim, E isso eu falo, eu estou no meu lugar de fala, porque isso aconteceu muito comigo, né? Nos 2 primeiros anos foram muito intensos nesse sentido. Porque eu não estava no meu lugar de advogada. sim. Eu estava no lugar de salvadora, né? Então, o que é esse lugar de salvadora? Será que o pessoal aqui que está assistindo a nossa live também fica nesse lugar de salvador? O que que você acha, hein, Val? Olha, eu, por experiência, sempre, eu no início sempre tinha essa questão de salvar o mundo, né? Salvar as pessoas e o mundo, né? E aprendi muito, muito mesmo, né? A Thaís Veiga comentou aqui, ó, me sinto assim. Eu queria salvar e eu sempre voltava, assim, por exemplo, do fórum, eu voltava muito, muito pesada, né? Porque até os casos mesmo, né? Eu falava assim, ah, eu quero resolver desse jeito e tal. Eu tomando a frente, né? Sendo que o espaço era da parte, né? E não Sim, meu. Então, assim, sim. buscar o nosso lugar dentro das relações é muito importante. Um detalhe, né, Val? Um detalhe eu já percebo que traz uma grande diferença. Por exemplo, recentemente eu estive em uma audiência de conciliação, uma audiência que estaria ali era de conciliação, mas estava numa fase já com o juiz. E, claro, né, com todo o conhecimento que nós temos, da importância que tem do nosso posicionamento, aquilo em alguns momentos para nós é natural. Em outros, quando nós já sabemos que quem tem, né, mais ali esse despertar em relação a estar como salvador e tudo mais, né, de estar em um lugar que não é o nosso enquanto profissional, então fica um alerta um pouco mais forte. Por exemplo, ao entrar numa sala de audiência, quem entra primeiro? Nós, como advogados, ou o cliente? Nossa, Entra primeiro o nosso cliente. Quem senta é, ali pertinho do juiz, perto também do sim, sim, conciliador, também é o nosso cliente. O nosso posicionamento, né, o nosso corpo de estar muito perto aqui ou estar muito afastado, nós temos que encontrar o nosso centro, encontrar o nosso equilíbrio. E isso leva um tempo, porque por, por muitos momentos nós caminhamos com sapatos, né, calçados antigos, nós visualizamos com as lentes antigas. E até ter essa transformação, até ter realmente essa. Leva um tempo de maturação, né? Para tudo assim. sim, É o plantar, depois o regar, cultivar, e aí depois ver os frutos. sim. Então, até nisso eu fui entendendo essa diferença, esse posicionamento, né? Por exemplo, também em uma situação de divórcio, nós que atuamos muito na área de família, né? De divórcios, inventários, a gente fala muito que não existe a culpa, não, o que existe é uma responsabilidade tanto de um lado quanto de outro. Cada um tem o seu 50% de responsabilidade, né? Sim. Então, a gente não fala que vai abrir uma constelação dentro de um atendimento, dentro de um escritório de advocacia, né? Porque às vezes aquela pessoa não está naquele momento do sim dela. Mas uma frase
Às vezes, uma frase com o cliente já traz uma nova perspectiva, já traz um novo posicionamento. Então, isso vai trazendo resultados para que em um momento de, por exemplo, uma audiência, que a pessoa tem que ficar ali frente a frente ao ex-marido, uma pessoa que muitas das vezes ela foi violentada, ela foi esquecida, ela não foi vista, não foi ouvida, e no momento da audiência é o momento de fala dela. Então, ali muitas pessoas se colocam nesse lugar, sabe, de serem, de quererem ser ouvidos e vistos. Então, tirar eles também de um lugar ali da infantilidade, que não tem autorresponsabilidade, de um vitimismo muito grande, né? Colocar como um lugar de poder de decisão. Então, isso eu procuro também sempre trazer muito, sabe? É a importância da decisão. E é incrível, né, Val, de ver o quanto que os nossos clientes têm esse poder. Não, eu vivencio assim algumas vezes, né, com algumas, com as pessoas, com os clientes, né, audiências é bem assim, hoje a minha audiência é bem diferente mesmo, sabe? Deixar a cliente lá, soltar tudo. E eu percebo que até os juízes também deixam isso acontecer mesmo, sabe? Lavarem roupa suja ali e depois apaziguar. E, e assim, buscar esse lugar, né, onde nós não temos essa função de salvar, até já tem alguns comentários Ah, aqui da infelizmente Scarpa. não estou conseguindo ver Nossa, os comentários. ó, eu não sei como que faz para compartilhar isso. Não aparece Não, para você? para mim não está aparecendo, mas você compartilha comigo os comentários. A Estou curiosa, estou muito curiosa. Larissa disse que é muito difícil, né, lutar contra esse sentimento de ser a salvadora. A Scarpa Bruna diz: não conseguimos salvar a todos, é difícil, mas temos que saber separar. Então, assim, tá nesse momento presente, né, é muito difícil, né? Quando você vê, às vezes você até escapa, né? Você já quer salvar de novo, aí você volta. Não, pera, não é o momento. E Ah, isso da nossa formação enquanto ter essa nova visão, né, do pensamento sistêmico é exatamente isso. Não é de um lugar que nós nunca mais estaremos, sim, nunca mais vamos passear, entre aspas, assim, nesse lugar. Mas com a ferramenta, com essa consciência, com esse saber, com esse conhecimento, é possível voltar a um lugar, ao nosso lugar, com mais facilidade, né? Com mais leveza, de ter mais força para isso, porque tem um recurso, né? Então, depois que a nossa mente expande, não tem como retornar àquele estado anterior. Então, isso é incrível, unindo também a PNL sistêmica é magnífica, assim, é incrível mesmo. E nós, enquanto profissionais da ajuda, porque nós somos esses profissionais, nós somos e estamos neste lugar de profissionais da ajuda. Então, por si só, nós já temos isso, né? Então, eu acredito que a nossa profissão, enquanto profissionais aí da ajuda, é um lugar de facilitar para a solução e não estar a serviço do conflito, né? Enquanto nós estivermos a serviço do conflito, nós só vamos ser mais uma pessoa que vai fortalecer para que aquele conflito permaneça. Então, eu gosto muito de algumas frases assim que a gente vai colocando, né? Eu vejo do impacto que tem. E uma que me vem agora e que recentemente tem vindo em diversos momentos é a frase: até quando? Né? Até quando aquela pessoa vai permanecer naquele lugar? Até quando? Então, até quando um cliente
vai deixar que aquela situação de pensão alimentícia em uma dívida vai aumentando, aumentando, e ela não, eu dou conta. Hoje eu só vou resolver a convivência, só vou resolver outras questões, mas a pensão alimentícia eu dou conta. Eu faço hora extra, pode deixar que. Mas, né, até quando ela vai permanecer naquele lugar de ocupar até o lugar do outro, né? Sim. Aqui, A Desigrata também falou que compartilha do sentimento. Daí a Aline é consteladora, uma amiguíssima, queridíssima também. Ela fala, ela faz uma pergunta aqui para nós, né? Me conta como você acha que o direito sistêmico melhorou o direito de família e o êxito das ações. A gente já está, né, falando sim, sobre. estamos implementando aqui em todo o nosso bate-papo aqui. Mas trazendo a mais, exatamente essa nova visão, né? Que vai ampliando. A gente sai muito daquilo que é o certo e o errado, o bom e o mal, aquilo, né? O tão fixo ali, e amplia essa visão e inclui tudo e a todos. Então, esse pertencimento, né, que são as leis sistêmicas, um deles é o pertencimento, é muito importante porque inclui em uma ação de divórcio, em uma ação de inventário. Acho que inventário é muito interessante falar sobre a lei do pertencimento, né? Sim, em um inventário, um herdeiro que ele não é visto dentro daquela sucessão, vocês, olha, não vou falar aqui com tanta certeza de que aquele inventário vai durar 5, 10, 20 anos, você não vai entender o porquê que aquilo está acontecendo, né? Porque aquele herdeiro, ele precisa pertencer naquela relação, dentro daquele sistema, para que finalize aquele processo judicial, para que aquilo, né, realmente flua para aquele sistema familiar. Então, quando essa pessoa ela é incluída, todo aquele desenvolto ele acontece. Aqui a Scarpa fala também que um atendimento humanizado faz toda a diferença, até nesse acolhimento, né, nessas questões de inventário. Inventário é bem sensível, né? Daí você vê todo as dores, né, os sentimentos, os apegos. Nossa, tá tudo assim, tá tudo conectado, né? Sim, Tudo interligado. Então, e a gente quando, né, a gente tem essa consciência, a gente já olha com mais cuidado, né? Com mais assim, eu faço os meus atendimentos assim, né? Todos eles é o mais humano possível, assim, sabe? Entendendo que hoje, né? Entendendo que não é o momento, talvez ali a pessoa não está preparada ainda, sim, tenho que deixar do jeito que ela está. Então, hoje eu faço assim, mas, gente, sim, já demorou. teve situações de, por exemplo, cliente vindo e falando, ó, não, quero fazer uma consulta de divórcio. Só que se você começa ali, a pessoa começa a trazer, ou aquele cliente começa a trazer, e você não está no seu lugar de profissional, você não utiliza a ferramenta realmente ali a favor daquela situação, naquela relação, né, naquele momento, você já entra num lugar de não, mas vamos fechar então aqui o contrato de honorários, já vamos assinar aqui procuração. E Sim, aí, quem vai divorciar não é mais a cliente, é você que vai divorciar, né? Porque você entra naquele lugar e pega ali na mão da pessoa e vai, simplesmente
naturalmente aquilo acontece. Então, eu vejo da importância também de uma escuta ativa. E é esse o nosso trabalho que nós falamos. O porquê que ele é tão humanizado? Por que, além de tudo isso que a gente está trazendo aqui, né? Também em relação à escuta ativa. E o que é Sim, uma escutativa? A escutativa é aquela em que nós nos esvaziamos e nós estamos inteiramente ali para, em cada palavra, em cada comportamento também e gesto daquele cliente, aquilo será utilizado para que seja um complemento, né? Para que seja ali um pacote para depois também nós estarmos a serviço de uma forma mais completa. Eu vejo dessa forma. sim. A Scarpa falou aqui, Scarpa Bruna. Bem isso, Rafa. A Bruna é uma querida. Demais. Então, Só pessoas é especiais na nossa live. sim, 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 sim. E é isso mesmo, né? A gente, eu, assim, a advocacia, né, o direito, assim, eu amo de paixão, assim, né? E quando ele ficou um pouco pesado, eu sempre buscava outras coisas para poder aliviar o peso, né? E falando assim, e deixando de lado e falando, não, vou ter que fazer outra coisa, vou ter que mexer aqui, mexer ali. Quando integrou o sistêmico em mim, isso ficou mais como se eu pensasse assim, nossa, agora sim, é isso, né? Esse é o caminho, né? Tudo no tempo certo, deixando o cliente, né, as pessoas ali à vontade mesmo, né? E antes não, antes eu queria resolver, colocar um fim, um processo que não era meu, Uhum. né? Sim. Isso acaba ficando. Aí que acaba ficando pesado mesmo, né? Que muitas pessoas trazem isso. Porque nós queremos resolver pelo cliente. Mas esse lugar ele é muito perigoso, né? Porque nós nos emaranhamos no Junto, conflito que é do cliente. Então, realmente é um lugar de muito equilíbrio, de muito cuidado, porque não é nenhuma algo de desconexo, né? Desconectar-se tanto, mas também não é tão de se aproximar ali, é o meio, é o centro, né? sim, E trazer que. Nossa, eu tinha pensado aqui em algo. sim. Me, É, me fugiu. Mas como assim, olha, como que você tá bem ativa aí, né, em Araraquara, e, porque assim, aqui em Sorocaba eu ainda estou interagindo aqui, né, com os colegas que também são dessa área, né, mas e aí em Araraquara, como que você está visualizando, assim, essa integração, né, da advocacia com o sistêmico, a aplicação dele? aplicação, né? Eu vejo que é um trabalho, né, a ser plantado, mas eu vejo que cada vez mais tem acontecido um despertar muito grande. As pessoas estão se conectando cada vez mais, porque nós estamos em uma fase, eu acho que assim, mundial, né, muito grande desse despertar, desse autoconhecimento, desse mover-se para um novo ciclo, com uma nova perspectiva, né, com um novo posicionamento. Então, isso do novo nos gera também essa sensação de mudança. E de ver também que nem tudo é sobre as leis que nós aprendemos dentro da faculdade, né? Nós sabemos que a vida do ser humano, as relações, elas vão muito mais além do que nós aprendemos dentro da faculdade, dentro de de 5 anos e até mesmo na nossa carreira, né, durante os anos de profissão. Mas vejo que ainda, da mesma forma que existem resistências, também existem muitas pessoas que estão abertas a cada vez mais
quererem conhecer sobre as leis sistêmicas, sobre como, né, primeiro se modificar, se transformar a partir de si. Então, a partir de mim, eu, Rafaela, né, com as Uhum. minhas transformações, com as minhas mudanças, eu tenho força e eu tenho possibilidades de poder transformar ao meu redor. Então, quando nós fazemos uma formação, quando nós estamos em uma comissão de direito sistêmico, né? Nós pensamos muito mais assim, eu vou fazer para transformar a vida dos outros, né? Porque os outros têm que mudar, os outros, os outros. Sim, Porém, se nós não percorremos por esse caminho, e se nós não fazemos essa transformação primeiro conosco, como que nós vamos ter repertório para conduzir outras pessoas? sim, Então, a formação no SBDCs ela foi incrível sim. nesse ponto. A formação veio para mim na minha vida de uma forma que assim eu não vi outra opção a não ser de realmente Olhar. mergulhar neste autoconhecimento. Então, nessa transformação, nessa nova visão. E Sim, claro, veio muito, né, com essa intenção de transformar a vida também, de facilitar essa transformação na vida de outras pessoas. Só que a gente, né, começa a mergulhar em mares muito profundos ali dentro. sim. Aí você começa aí, você fala, ai, calma, pera, tem que voltar. Ah, agora eu tô preparada, agora eu vou mais um pouco. Sim, Mas é muito, muito bom essa busca, né, desse autoconhecimento, né? Hoje é isso, né? Nós estamos na era do autoconhecimento e fazendo uma junção de ferramentas, né? O PNL mesmo eu fiz o Practitioner. Nossa, mas em 2014. Aliás, eu tenho que fazer nossa, uma uma reciclagem, com reciclagem certeza. no PNL. PNL também é maravilhoso, né? Ferramentas incríveis também, né? Então, Sim, sim. A programação neurolinguística é um ressignificar muito grande também, né? É sim, um movimento assim de autoconhecimento incrível e está acessível a muitas pessoas e é um sim muito grande, né? É um movimento também muito potente. E isso eu estava pensando muito, refletindo muito hoje. O quanto que a nossa transformação, a partir de nós, isso eu acho que eu até falei em algum outro momento aqui na live, isso reverbera, impacta a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E não só isso, mas todo o nosso sistema. sim, Então, a força e a potência que tem do nosso sim. Então, as pessoas que estão aqui hoje na nossa live, que pararam, né, por 30 minutos, 45 minutos, e que em outros momentos também estarão conosco, às vezes sim, em um café, em um grupo, às vezes num supermercado que a gente conversa com uma pessoa, já sim, transforma a vida daquela pessoa. Ela não sai daquele momento, né, daquele instante, da forma como ela chegou. sim, Então, é assim, é uma potência que nós temos que realmente acessar a todo momento e estarmos em movimento. A vida, ela é movimento. Aquela pessoa que chega para mim e fala assim, olha, não, eu não tenho mais que me desenvolver. Nossa, já fiz tanta pós-graduação, já fiz tantos cursos. Aí fala, não, mas vamos participar do workshop, vamos participar da palestra, do evento, da imersão. A pessoa que chega dessa forma, que lugar que ela está? Ela está num lugar de inércia, num lugar ali praticamente a zona de que conforto. parado. Isso, exatamente. Porém, essa pessoa ela também não está desperta a ver que, apesar dela não estar em movimentos, ao seu redor as coisas
se movimentam. Então, aquela pessoa que também não decide por si, ela acaba Sim. aceitando as decisões dos outros ou as decisões da vida que lhe impõe. Então, talvez eu fui, viajei um pouco para um outro caminho, mas eu senti muito de trazer isso, sabe? Da importância do nosso sim, da importância de nos posicionarmos, de olhar com uma nova perspectiva, de aproveitarmos das, das oportunidades. Então, aproveitarmos, valorizarmos as oportunidades que nos chegam. É verdade. A Aline disse que está muito bom, a Scarpa disse que é maravilhoso poder ser a diferença na vida de outras pessoas. E não sei se as pessoas, quem está assistindo a gente, quiser fazer mais alguma pergunta, alguma curiosidade, escrever aqui no chat para nós. Sim, e nós nos colocamos inteiramente à disposição, né, Val? Para trocar ideias depois, para a gente conversar. Nós estamos aí com projetos, cada um também na sua cidade, nos seus compromissos, né? Mas nós sempre procuramos trazer além da nossa profissão, além de estarmos nesse lugar enquanto advogadas, porque nós sabemos que nós não somos, nós estamos, né? Então, Então, é uma profissão que nós estamos aí a serviço, mas nós entendemos também que é um propósito além do profissional, além de uma olha, função. eu sinto assim, agora eu tenho toda certeza que é uma missão assim de alma. Porque quando eu resolvi falar com você, você me chamou até, né? Nossa, foi um negócio muito Inclusive, incrível. eu te espero aqui em Araraquara, viu? Ai, eu fui, dia Eu e 20. a Fabi. E aí eu tinha conversado com uma amiga e falando para ela, falando, nossa, olha, eu quero fazer uma live, eu quero falar com as pessoas, ouvir as pessoas, os colegas, né? Quando você me chamou, menina, foi no dia seguinte, assim, praticamente. Você me chamou, a gente combinou, veio uma satisfação, mas assim, de alma, sabe? Uhum. E a alma estava feliz, assim, com esse propósito. Então, é um negócio. E eu, quando, né, todas as vezes que eu pensei na advocacia e advogando e tal, eu falava, nossa, mas por que que eu escolhi a advocacia? E toda vez eu voltava para ver o que eu. Qual era o propósito disso, né? E tal. Porque eu não era muito do combate, né? Como tinha muitos colegas que eram de brigavam em audiência. E eu sempre muito pacífica, né? E aí eu falava, gente, mas o que que tá acontecendo? Aí, essa semana passada, eu entendi. Falei, calma. A advocacia, ela vem para você poder se comunicar com as pessoas e com o mundo, né? Hoje, com a internet, a gente se comunica no mundo inteiro e levar essa sua missão da comunicação, né? E essa ferramenta que é maravilhosa, né? Que é o direito sistêmico. Então foi uma junção, menina. E assim, juntou tudo e eu falei, nossa, e agora? Eu vou explodir. Por isso a gente fala, né? Cuidado com aquilo que você deseja, porque olha, quando baterem na porta, você vai Parecia se que eu deparar com explodia, caos. assim. Hum, E é o que a gente fala, a vida, ela é movimento, sim, né? Eu vejo assim, o quanto que é incrível também nós podermos construir pontes. Quando eu estava ano passado, mais ou menos nesse ano, nessa época de ano, no ano passado, em julho, mais ou menos, eu fiz um movimento lá junto com a Fabi, com o pessoal do Master, sobre projetos, sobre propósito. E
E eu estava exatamente assim numa fase de compreender muito em relação a propósito, a missão, a intenção que nós colocamos no mundo, né? sim, E me veio muito essa imagem de construção de pontes. E o quanto que é incrível nós colocarmos essa energia de construirmos pontes, de realmente trazer algo novo para as pessoas, sabe? De trazer luz para as pessoas, de mostrar que, olha, existe um novo caminho, existe uma nova perspectiva uma nova. e que tudo faz sentido. Não é que essa ferramenta, que essa abordagem que amplia, que é a visão do direito sistêmico, do pensamento sistêmico, vai excluir todo o caminho, né, que muitos percorreram, que existe, que é necessário, mas que nós podemos, né, trazer uma nova perspectiva para inclusive profissionais e pessoas que estão em lugares escuros, né, que estão em lugares difíceis, em lugares que chegam dentro de um escritório, que veem que as dificuldades são tão grandes, né? Aquilo se torna tão pesado que não consegue ali desenvolver a sua profissão. Sim. Então, nós temos essa missão realmente de transbordar, de compartilhar. E eu fiquei muito grata de poder fazer aqui essa live. Eu vejo que podemos fazer próximas. Sim, Deixo aqui o convite para que você reforce, né, o convite para que você venha para Araraquara, sim, esteja aqui conosco dia 26 de julho no workshop sistêmico para vida, trabalho e prosperidade, um projeto maravilhoso que eu estou em parceria com a Fabiana Quezada, com a Fabi. Então, a Fabi assim vai trazer todos os movimentos sistêmicos, essa abordagem para que mais pessoas estejam experienciando. Então, nós sim, temos esse propósito de que mais pessoas estejam vivenciando sobre a constelação familiar, constelação organizacional, sim, os movimentos sistêmicos que são transformadores, são incríveis. sim. Nossa, e aqui temos comentários, né? A, a Scarpa, ela falou aqui, sempre falo isso, diálogo, peraí, aí o diálogo escutativa, humanização, cria pontes. Prazer em me conhecer. Ai, prazer é meu, Scarpa. A Ana, uma amiga advogada super querida também. Ela é de Boituva. E aí ela tá falando aqui. Olha, Boituva! Eu já fui para Boituva, Ah, então, pulei de paraquedas, já fiz um salto, acreditem ou não, essa advogada aqui é radical. ai, que legal. Daí ela falou aqui, ó, fiz faculdade em Araraquara, na Unip. Meu último ano de faculdade foi aí. Tenho grandes amigos advogados na sua terrinha. Ai, ela tem mesmo, agora eu tô lembrando. Que maravilha, Ana! Venha para cá, final do mês estamos aguardando vocês. Ai, ela adorou a live, que legal. Nossa, gente, muito obrigada pela participação. Olha, foi super, participou bastante gente. A Rita também falou boa tarde, Boa Rita. tarde, Nossa, Rita. muito legal, gente. Adorei. Nós vamos fazer mais. Vamos, com certeza. Recebo com um coração muito grato todas as mensagens, todas as vibrações, as energias que emanaram aqui. E realmente é um movimento muito incrível. Sim. Val, desejo muito sucesso, mais ainda, que o Ai, seu gratidão. serviço com o pensamento sistêmico, com a abordagem, né, do direito sistêmico, seja fortalecido cada vez mais. E continue, porque o seu chamado da sua alma é o que faz brilhar os seus olhos, é o que te faz dar esse gás aí para continuar e persista. Se eu Sim. posso te falar, persista.
Larissa disse sucesso para nós. Scarpa adorou, amei, amei demais. Muito legal, gente. Thaís, muito obrigada, gente. Então, muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Rafa, por você ter vindo aqui, disponibilizado um tempinho, que eu sei que você está aí com a sua agendinha já apertada. Mas esse foi ótimo, viu? Adorei. Eu vou salvar a live, daí depois eu compartilho lá. Combinado, então. Maravilha. Gratidão e até a próxima. Obrigada, gente. Gratidão, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, Gratidão. até. Tchau.